todos e a todas. Então, como o padre já vinha dizendo, né? A paz conduz ao perdão. É o tema do terceiro encontro do livrinho de reflexão da campanha da fraternidade deste ano. Então, nós podemos começar o nosso testemunho refletindo uma pergunta que o Papa Francisco fez, né, para cada um de nós. Eu sou capaz de perdoar? Então, cada um pergunte para você mesmo, aí no silêncio do seu coração. Eu sou capaz de perdoar? Pois o tema do encontro de hoje é: a paz conduz ao perdão. Eu diria que até podemos inverter esse tema. O perdão conduz à paz. Porque somente uma pessoa, somente quando eu sou capaz de perdoar, eu vou sentir a paz no meu coração. Porque o perdão, ele tem que ser visto na nossa vida como uma atitude necessária, como uma estrada de mão dupla. Vai e volta. E a primeira pessoa que é machucada, que é ferida com um pecado, é a própria pessoa que conduz aquele pecado, que produz, de alguma forma, esse pecado que a afasta daquilo que Deus pensou e preparou para ela. Então, antes de perdoar o nosso irmão, eu preciso me perdoar. Porque muitas das vezes, nosso coração fica inquieto, nós ficamos feridos, machucados, magoados por alguma situação que o outro me causou. Mas às vezes aquela pessoa, ela me fez uma ofensa, ou ela me fez um desagrado, ela me fez algo que me machucou, mas ela, às vezes ela não tem a consciência do quanto ela me machucou. Ela fez o ato e às vezes foi até impensado e pronto, e ela seguiu o caminho dela. E a gente fica com aquela dor no coração. Que às vezes aquela pessoa, ela nem imagina o quanto que eu estou sofrendo por uma palavra que ela me disse. Por isso o perdão, ele tem que ser primeiro de dentro para fora, dentro do nosso coração. O testemunho de hoje, ele conta uma história verídica de um casal de ministros da Eucaristia. Eles foram incumbidos, né, de levar a comunhão para uma senhora idosa, que ela tratava de câncer já há 10 anos. E eles então passaram a levar a comunhão para essa senhora, e o marido dela sempre estava por ali. Olhava, não participava, às vezes de longe ali com eles, né? E num desses dias, depois de 2 meses que esse casal estava indo naquela casa toda semana levar a Sagrada Comunhão para aquela senhora, o marido chamou o homem para conversar, pediu para ele conversar. E ele contou que já fazia 50 anos que ele não ia na igreja. Por quê? Quando ele era menino, um dia ele foi para a catequese, e ele chegou na catequese com o guarda-pó dele sujo de barro. E o padre deu uma bronca danada nele. E ele ficou com muita raiva do padre. Ele ficou com raiva do padre e por conta disso ele se afastou da igreja. Se afastou dos sacramentos e ficou mantendo no coração dele essa raiva por 50 anos. Será que o padre lembrava disso? Certamente que não, né? Porque foi uma coisa que ele fez ali no momento, que ele achou que não convinha, às vezes até sem pensar, ele falou,
e não se deu conta que aquele ato dele machucou profundamente aquela criança que estava na catequese. E ele foi para casa e guardou aquela raiva por muitos anos. Então esse senhor, ouvindo essa confissão dele, né, perguntou se ele gostaria de conversar com o padre, de se confessar. E ele então aceitou. E então ele foi conduzido, né? O padre foi até lá, recebeu ele em confissão, atendeu ele em confissão, e ele então recebeu a Eucaristia. E aí eles contam, né, que após 10 dias desse acontecido, né, que o marido se confessou e recebeu a comunhão, a esposa faleceu. E aí a filha desse casal contou para esse casal de ministros da Eucaristia que era o desejo da mãe dela. Ela não queria morrer sem antes ver a conversão do marido. Ela rezava e pedia a Deus por esse momento, que ela não morresse antes de ver o marido dela fazer as pazes com Deus e com a igreja. Quem ficou em paz? Ela morreu em paz porque ela alcançou aquilo que ela desejava, aquilo que ela pedia a Deus, que era a conversão do seu esposo. Então, gente, isso serve só para ilustrar para nós, né, o tema da campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade ecumênica, né? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Esse compromisso de amor que o cristão precisa ter é primeiramente com você e Deus, para te levar a ficar em paz com você, ficar em paz com o outro. E o que nós podemos tirar para a nossa vida desse fato que nós ouvimos aqui, que aconteceu lá em Curitiba, no Paraná, né? Esse fato ele aconteceu, é verídico. Às vezes, alguém de nós aqui dentro da igreja tem uma mágoa passada. E o perdão na nossa vida, ele tem que ser visto como um curativo, quando a gente tem um machucado, né? Quem já não se machucou alguma vez na vida? Aí você tem que fazer o curativo, né? Limpar aquela ferida, passar um antisséptico, passar uma pomada, para aquela ferida ela ir aos poucos se curando. O pecado na nossa vida é a mesma coisa. Cada vez que você lembra de uma ofensa, você tem que desejar de coração perdoar aquela pessoa. E como já disse, né, no comentário inicial, o perdão não é uma atitude espontânea. A gente tem que querer. E muitas vezes nós temos que pedir a Deus que nos dê a graça de perdoar. Que Deus nos ajude a perdoar, porque nem sempre é fácil. Tem fatos que são pequenos, mas tem coisas que são grandes na nossa vida. Para esse senhor aqui que nós ouvimos a história, para ele aquela ofensa foi muito grande. Mas talvez porque ele não conseguiu ao longo da sua vida encontrar alguém que o ajudasse a fazer o caminho inverso de perdoar. Quantas vezes vemos famílias onde não há o diálogo? O marido não conversa com a esposa não conversa com o marido, os filhos não se entendem e vivem dentro de casa um longe do outro. Hoje, com mais facilidade ainda, né, com os nossos celulares, quantas vezes a gente está junto na mesma sala, na mesma casa ou na mesma mesa, mas cada um está no seu mundo, na sua rede social, com seus muitos amigos e outras coisas. E às vezes não nos damos conta da dor do irmão que está ao nosso lado. E às vezes não nos damos conta da alegria, da satisfação da pessoa que está ao nosso lado. Então, a paz conduz ao perdão. Então,
convido cada um de vocês, né? E a mim também, neste tempo de preparação para a Páscoa. Toda vez que nós vamos para a missa, que a gente chega aqui na igreja para a missa, aqui ou qualquer outra igreja, a missa sempre começa com os ritos iniciais e o rito penitencial. Nós começamos pedindo a Deus o perdão, para que a gente possa participar da mesa da palavra e da Eucaristia com o coração reconciliado. Só que isso não pode ser um ato mecânico na nossa vida. A gente precisa realmente pensar naquilo que nós estamos rezando, naquilo que nós estamos cantando, quando nós pedimos o perdão. Então vamos ficar, né, para concluir a nossa reflexão, com essa pergunta que o Papa Francisco nos fez: eu sou capaz de perdoar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.